que pedir bênção pro papai, meus amigos. Um pastor apanhar no Paulista tem que apanhar na Copa do Brasil. Timão vai lá, mete 2-0 no Palmeiras e elimina os porquinhos dentro de casa. E ó, pra quem tava reclamando que a gente não fala do São Paulo e do Flamengo, vamos falar muito, vamos falar muito. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou o Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. Eu sou Vinícius Kids. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Festa na favela é muito sangue no olho. Festa na favela, sai da reta, que o Timão é o terror da... É salão de festa, sim, meu amigo. É salão de festa. A gente ganha em Itaquera, ganha no Allianz Parque, ganha onde você quiser. Jogo na Arena Barueri que a gente ganha também. Bota no Japão, bota nos Estados Unidos, vocês ficaram lá um mês, foram lá passear. Bota lá que a gente ganha também. A gente ganha. Vou te falar um negócio, a gente vai começar o Pedrinho Moraes. Os dois patetas vão ficar quietinhos hoje. Só vão falar na hora do Palmeiras. O Pedrinho Moraes pediu pra gente começar com o São Paulo e com o Flamengo. A gente vai começar pra deixar o Corinthians e o Palmeiras pelo final, ok? Mas a abertura é do Corinthians. Não tem presidente, tem dinheiro, tem nada. E mesmo assim, a gente bate, ó. Bate em vocês. A gente bate. Domingo, tem que ir lá em Itaquera e deixar o presentinho pro papai. Papai, que a gente é pai de vocês. Ó, deixa eu te falar um negócio, Kidão. Faltou leitinho, faltou Nutella. Pedrinho, o que mais faltou no protesto maravilhoso que a nossa torcida alviverde que canta e vibra fez pro Palmeiras e não deu pros jogadores. Cadê os operários da bola de Abel Ferreira? Cadê a cabeça fria, coração quente? Falar um negócio aqui, nossa querida audiência. Se vocês esperam um programa racional hoje, um programa imparcial, sugiro a vocês assistir um programa da ESPN, do Sport TV, quem quer que seja. Porque hoje é clubismo. Hoje é clubismo puro. Pega a cabeça do nosso querido Aníbal e enfia lá, porra! Aqui é Corinthians, meu irmão. Batemos em vocês em Itaquera, batemos no Allianz. Assim só, crise. E eu quero saber, Pedrinho Moraes, você é do time que manda o Abel embora ou não é? A gente vai falar do Flamengo, Pedrinho, a gente vai falar do São Paulo, que a nossa torcida, nossa audiência clama que a gente não fala do São Paulo, que a gente não fala do Flamengo. E aí eu quero saber uma coisa, e o nosso moleque que vem com uma marra desgraçada, que acha que vai meter o golaço, aonde ele mandou a bola? Tá passando em contagem a bola que ele mandou. E o Jean Drake, eu falei que o São Paulo ia ser eliminado. Eu vou te dizer um negócio. Que quarta-feira, meu amigo. O Caio ontem falou que ele tava torcendo muito pro Atlético Paranaense passar. Claro que ele tava, porque ele sabia que o time dele ia tomar uma taca. Que quarta-feira, Pedrinho? Zambolino, é muito entretenimento num dia só. Isso aí dá pra dividir em 3 semanas. Que loucura que foi ontem. Cara, eu fico imaginando o palmeirense que entrou feliz lá pro Allianz pela eliminação do São Paulo e aí saiu de lá mais triste. Muita coisa aconteceu, levaram Nutella e realmente não faltou chocolate, né? Agregado 3-0 e muita coisa. Agregado virou contagem agora. Agregado 3-0 e assim... E ainda, vou falar um negócio pra você. Quero saber a opinião dos moleques, porque o que aconteceu ontem no Allianz Parque, pra mim, uma visão de fora foi grave, tá? E aí, é isso. Alacian, ontem, vilão, marra lá no alto, pênalti lá no alto também, e muita coisa pra falar. Galo classificado, Atlético Paranaense classificado. Vamos à quinta-feira. Quinta-feira tem Cruzeirão, tem Vascão também. E ó, eu não sei se eu falei isso ou não, a gente trouxe os dois patetinhas. Hoje tem 2 porquinhos, né? A gente trouxe os dois em homenagem aos gols de Bidu e Gustavo Henrique e as 2 tacas que eles tomaram esse ano do time que tá falido, que não tem nem dinheiro pra pagar o Félix Torres. Aí eles tomaram 2 tacas no estadual e na Copa do Brasil. Tem que se orgulhar disso mesmo, mano. Ah, claro. Sabe por quê? Porque, como você mesmo diz, é diferente. É o maior clássico do país. É mesmo. Diferente. E quando foi lá no mata-mata, batemos. E tem que se orgulhar mesmo. Mudou o ano do Corinthians. Mudou o ano do Palmeiras.
tô falando isso. Não tô falando disso que você tem que se orgulhar, Caio, não. para, Isso aí bate palma pra beleza. eles Você tem que perderam a zoar, virgindade mano. ontem, perderam a virgindade. Primeira vez Isso que aí, eliminaram o beleza. Palmeiras. Você tem que zoar mesmo. Agora, se orgulhar de não ter presidente, tá devendo pra Deus e o mundo, essa é a primeira vez que eu tô vendo, hein? Aí é pra bater palma mesmo. Isso é uma coisa, mesmo assim a gente continua batendo em vocês. Mas, ó, Pedrinho... Mano, calma, Vamos- continua batendo aonde? É a primeira vez que vocês eliminam o Palmeiras numa Vamos- competição nacional. Continua Vamos- batendo. Acorda pra vida, moleque. Ô, Continua batendo. Pedrinho, vamos só esclarecer aqui alguns fatos antes de você falar de São Paulo. O confronto entre Palmeiras e Corinthians tem 135 ou 136 jogos, tá? Na história. Depende da contagem. O Palmeiras continua tendo mais vitórias e mais gols que o Corinthians. Então essa história de papai, de não sei o quê, não dá pra cair nisso, tá? Isso é pra jogar pra audiência. E como o Capitão Exato. falou, a primeira vez que eles eliminam o Palmeiras numa competição nacional, em quantos anos de clássico? Então, mano, nada mudou, velho. Eles continuam sendo freguês do Palmeiras, nada mudou por causa de ontem. Fica tranquilo, Zambolino. Eu te trago a gente vai história se você chegar não lá. sabe. Ah, você traz a história? Você traz a história. Fica tranquilo, bota a história pra jogar. Bota a história no lugar do Aníbal Moreno, do E Mikael, outra. do nosso querido... E o Tigrinho, hein? E o Tigrinho? Ô, Pedrinho. E o Tigrinho o quê, mano? E o Tigrinho o quê? Cadê o Tigrinho? Cadê o Tigrinho? Mano, o que me irrita Vocês não é... tomaram gol Não de me irrita, Pitu! não me irrita você zoar. Não me irrita você zoar. O que me irrita é que você começa a falar um monte de coisa que uma coisa é completamente desconexa da outra, que não tem nada a ver. Nada. Você sai jogando um monte de merda, assim, ó. Pum, e sai falando. Coisa que não tem nada a ver com a outra. Caião, a verdade é o seguinte, você sabe que eu te amo, você é meu irmão, amo todos vocês, mas hoje vocês vão ficar quietos. Hoje vocês não vão falar porra nenhuma, vocês só vão falar então do eu vou Palmeiras, embora. do Abel. Vou trabalhar. embora do É, programa. Então vou é isso. trabalhar. Pedrinho, Trabalhar, então. Pedrinho, é pelo Flamengo, é pela naba do Flamengo ou do São Paulo que você quer começar? Então, do São Paulo, ficou um pouco complicado, que foi no mesmo horário de Atlético e Flamengo, né? Então, assim, acho que a galera prestou mais atenção no jogo do Flamengo e do Atlético, mas vamos começar falando rapidinho de São Paulo. Vocês assistiram, quais jogos vocês assistiram ontem? Lá na Galo. porta do Allianz? Flamengo e Galo. Pô, mano, o do São Paulo é só... Eu só queria falar o seguinte, inadmissível, um time errar 3 pênaltis, não pode acontecer, não pode. O time do São Paulo ontem, óbvio que o jogo ficou condicionado pela expulsão do Rafael, que na verdade não foi nada, o São Paulo ontem foi prejudicado. Ele não encostou no cara. Que isso? Tá Não, louco? calma. Aí acaba o mundo, gente. Tem imagem, pô, Pedrinho, tem imagem. Então saiu agora de manhã. No jogo, na tem transmissão, imagem, não. mano. Imagem parada. Na transmissão, Tem imagem, pô. não, tá doido? Caio, na transmissão do jogo, não Eu tô encosta. te falando, mano. Eu tô te falando. Eu Me manda a imagem. cansei. Me manda a Mano, eu imagem. vou falar, eu vi ontem a imagem também, Caião, e, mano, é muito difícil encontrar o toque, mano. Não sei se você tem uma Mano. câmera melhor, mas pelas câmeras Exatamente. Você Não, me manda não- que eu vi Ó, aqui. a parada é muito... Sobre a expulsão do Rafael, é muito simples. se pegou, tá certo. Tem várias imagens... Não, óbvio, cadeia. Várias imagens que não mostram que pegou, beleza? E eu tô com vocês nessa. Eu também demorei muito pra ver. A partir do momento que tem meia imagem que mostra um mínimo toque, ele tem que ser expulso. Porque, o cara se jogou. Irmão, o cara não se jogou. O cara tá 20 km por hora correndo igual um maluco, qualquer toque vai desequilibrar ele. Não tem discussão. Concordo. Eu não vi o toque. Isso eu te falando. Se tiver imagem, você me manda que eu volto aqui e falo. Não, realmente. A partir do momento que pra mim não teve o toque, eu vi a transmissão várias vezes, o São Paulo foi prejudicado. E aí o Atlético Paranaense, que tava com o time reserva, saiu no lucro ontem indescritível. Não só de classificar, mas pela grana que a Copa do Brasil paga e tal. E aí chega no pênalti, o São Paulo me erra os 3 pênaltis. E o mais curioso é, cara, a burrice do Jandrei. Qual o sentido do Jandrei bater o pênalti? Ele quis desse ser malandrão. herói, né? E amarra Quis ser desse herói. malandrão aí. Mides, herói de quê? Se ele faz o terceiro pênalti, não ia mudar nada. Já tava 2-0 pros caras. Ele só tinha a perder. Eu sou A torcida contra do São essa Paulo parada já de odeia goleiro o cara. bater, mano. A torcida do São Paulo já odeia o cara. Ele já não é um bom goleiro. Todo mundo quer ir longe do São Paulo. Ele não pegou nenhum pênalti. Aí, o pênalti que ele tem é, se ele faz, o São Paulo pode ser eliminado no próximo pênalti. Não muda nada pra ele. Não muda nada em respeito com a torcida do São Paulo. Se ele perde, é o que tá acontecendo agora. Tem que ser muito burro, velho. Existe uma diferença entre ser burro, corajoso e burro. Ele foi burro. É isso que eu tenho pra falar do São Paulo. E outra, não existe ter 3 pênaltis pro São Paulo e bater um zagueiro dando pulinho. O cara não sabe nem dar um passo pro lado. Ele vai dar pulinho.
Paulinho. Ah, mas ele bate assim. Irmão, então quando ele acertar, parabéns, ele é um gênio, e quando ele errar, desculpa, ele é completamente displicente e ele não pode fazer isso, foi mal. O segundo bateu o Tapia, o cara não tá 2 semanas no São Paulo. O terceiro, o cara bateu o goleiro reserva do time. E aí, cadê os outros caras? Cadê os outros caras do São Paulo? Ah, porque tá muito bonitinho o São Paulo e não vir falar merda pra mim. Agora, a bosta do São Paulo foi eliminado pra um time de Série B, pra um time misto de Série B. Se tá todo mundo achando lindo, pô, aí é sinal que acabou mesmo, né? Que tá brigando pra não cair na Série B. 11º da Série B. 11º da Série B, o São Paulo conseguiu ser eliminado. É inaceitável, desculpa, isso é vexame. Sabe o que eu fui obrigado a escutar, Caião? Que é melhor perder pra um time de Série B do que perder pro maior rival. É É vexame. inacreditável, pô. É inacreditável. Agora, aí... Mandei o lance pra você. Aí tá aquele ponto que eu falei antes ontem na live. Beleza, o Crespo tem 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. O Zubeldia tava vivo em todas as Copas. E aí, qual que é mais negócio? Aí vai ter aqueles caras, volta do Zubeldia e tal. Assim, essa derrota, essa eliminação de ontem, apaga o que o Crespo fez até agora? Não apaga, mas, porra, é que assim, a expulsão cedo, ela é muleta, né? Tem jeito. Condiciona muito o jogo, mas mesmo assim, não dá, mano. Desculpa, não pode. E eu acho que o gol era defensável também, tá? Pra já falar aqui. Tá, o gol não vou colocar na conta dele, não. Tava meio perto. Só pra gente passar pro Flamengo também, a gente avisou. Eu avisei semana passada que o gol, que o Crespo botou o Jandrei e que eles iam se ferrar. Parabéns, o São Paulo talvez seja o time que mais mereça ser eliminado nessa Copa do Brasil. Porque foi moleque. Foi com uma arrogância tamanha pra jogar contra o Atlético Paranaense. Pra quem não sabe, o Atlético Paranaense, quem conhece um pouco, entende um pouco, sabe que o Atlético Paranaense odeia o São Paulo. Petralha, se tem um time que o Petralha odeia, é o São Paulo. Então o Atlético Paranaense, por mais horroroso que seja, os caras iam jogar com vontade e parabéns ao São Paulo, mais do que merecido. Tem que se ferrar mesmo. Timeco, com postura de Timeco. Pô, isso é postura de Timeco que o São Paulo teve. É uma vergonha. O São Paulo poderia ter ido longe, o Palmeiras caiu, o Flamengo caiu, é natural. Você é eliminado dos 2 principais times do país. O campeonato não é que, vira uma baba, mas ele facilita, óbvio que facilita. Você consegue jogar de igual para igual contra o Fluminense, contra o Botafogo, por mais que o Botafogo seja melhor, contra o Corinthians, contra quem quer que seja. Agora, o São Paulo vai lá com uma arrogância, com uma displicência tamanha, tem que se ferrar mesmo, Pedrinho. Cara, o Caio me mandou o vídeo aqui, na boa. Eu já dei uns 40 vezes. Eu vejo que o Pedro Rafael dá uma baixada aqui. Cara, a imagem é muito ruim, velho. Aí a gente pode concordar, também acho que é muito ruim. Mano, tá. Aí, o tornozelo do Rafael dá uma baixada. Eu não consigo ver se é pelo movimento natural do Rafael ou se é meio que o cara tropicando ali. Uma bosta. Mas tá, beleza. Mano, eu não consigo ver, na boa. Tá difícil. Mas enfim. Vamos pro Flamengo, Pedrinho? Bora, né? Bora. Diretor, roda a vinheta aí pra gente falar do Mengrudo. Pedrinho, o Cebolinha até fez um belíssimo gol, tá? Golaço. Ser justo. Golaço. Um belíssimo gol. Jogadaço. Agora. Flamengo não pode bater daquele jeito. Desculpa. Foram 2 pênaltis displicentes. 2 pênaltis displicentes, Pedrinho. Mano, a disputa de pênalti começou interessante. 4 batidas, assim, impegável. Cara, a tranquilidade do Jorginho pra bater o pênalti é uma coisa maravilhosa. Muito craque, né? Mano, é coisa linda. O Scarpa, uma paulada... Mano, são 4 tipos de pênaltis diferentes que são todos impegáveis. E a gente tá falando de 2 pegadores de pênalti, que é o Rossi e o Everson. Pô, o do Hulk, esquece. Do Scarpa, esquece. Quem foi o outro? O Jorginho, o Arrasca. E aí, quando veio o zagueiro do Atlético, o Júnior Alonso, eu já sabia que ele ia errar, mas aí o Everson, cara, pra mim, hoje, pra mim, vendo de fora, ele é mais ídolo do Atlético do que o Vitor. Ah, mas o Vitor foi campeão da Libertadores. Mano, o Everson também chegou na final da Libertadores, aí foi um detalhe, o cara perdeu, o cara também não consegue lá fazer os gols também pros caras, aí fica difícil. Mas, já ganhou várias disputas de pênaltis, vários títulos com o Atlético, disputas de pênaltis, tanto defendendo e fazendo gol e tal. E assim, falando do jogo, depois eu volto para a disputa da batida de pênalti do Wallace Ian. Voltando pro jogo, o Flamengo, assim, quando saiu a escalação, eu falei, mano, o Felipe tá arrumando um problema pra cabeça dele. Se ele não classificar, ele tá fudido. Cara, mas a sorte dele é que ele entrou com o Cebolinha fez um excelente primeiro tempo, fez um golaço. Ele entrando com o Wellington, como é que é? É o Wellington Araújo? O Everton. O Everton Araújo. Mano, a torcida do Flamengo odeia ele, deixando o Lino no banco. Então, assim, a torcida do Flamengo já ficou puta e agora ele tá tendo que escutar.
É loucura o que ele fez ontem, mas ele conhece o elenco melhor do que eu vendo de fora. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, o primeiro tempo do Atlético foi muito abaixo. O primeiro tempo do Atlético ontem, o time estava cagado. O Atlético não conseguiu usar o fator torcida ao seu favor. Ele não jogou. E o Flamengo teve chance. O Flamengo teve chance de fazer o segundo, mas não conseguiu. O Hulk ontem fez uma partida lastimável. Mano, gosto demais do Hulk, acho ele um baita jogador. A partida do Hulk ontem foi tenebrosa. Errou tudo. A partida do Lianco ontem, horrorosa. Eu elogiei muito ele, que no jogo de ida ele foi, assim, perfeito. Ontem foi muito abaixo. No segundo tempo, o Atlético faz um bom segundo tempo, que pra mim, de todos os tempos, né, foram 3 jogos, de todos os tempos, o segundo tempo de ontem foi o melhor, teve chance de fazer o gol e tal, e aí levou pros pênaltis. E quando leva pros pênaltis, aí, não tem como. Felipe Luiz, Saul e Lino, que jogou no Atlético Paranaense, ganham alguma disputa de pênalti, né? Todas as disputas de pênalti que ele participou, ele perdeu. Não ganha uma. Ontem, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, desculpa. Não ganha uma. Ontem não ia ser diferente. E aí as batidas rolando e tal. Chega o caso do Wallace Young que eu quero falar, que é, irmão, eu sou a favor de um cara ser igual ele, assim. Um cara de personalidade, um cara que gosta de meter marra, um cara que, é corajoso. Eu gosto desses caras, assim. Só que, mano, a partir do momento que você escolhe ser esse cara, que você compra esse personagem, você precisa pegar o ônus e o bônus, o bônus e o ônus disso. É assim com o Neymar, foi assim com o Romário, com o Djalmin e tal. Irmão, até ontem, o Wallace Young só teve tempo pra meter marra. Não teve nenhum jogo grande. Então ele meteu marra, mano. Até demais. Caçando briga e tal, mas beleza. Entrou na mente dos caras e tal. Ontem no jogo, mandando beijinho, fala muito e tal. Ontem foi a primeira prova que ele teve. Foi bater um pênalti decisivo. E ele falhou. Mandou o pênalti lá na lua. Aí, amigão, você tem que segurar a pica. Ninguém te obrigou a ser assim. Mas já que você optou ser assim, agora você tem que segurar o rojão. E o pênalti dele ontem foi horroroso. Ele quis transparecer que ele tava tranquilão, ficou fazendo gracinha na hora do pênalti. Irmão, isolou a bola lá no alto, igual a marra dele. Eu acho corajoso, admirável ele pegar a bola. Só que, cara, eu preciso criticar ele a partir do momento que ele, mano, comete esse erro aí, entendeu? Agora ele tem 2 opções. Ou ele continua sendo essa pessoa, ou ele vai dar uma baixada na bola. E é isso, cara. O Flamengo ontem foi eliminado. É uma grande vitória não, uma grande classificação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sai desse mata-mata, dessas oitavas de final, muito forte, muito com a moral lá no alto. E é isso. Ontem 3 times gigantes caíram, que, eram candidatos ao título. E agora o Atlético, para mim, depois dessa eliminação, é um dos candidatos ao título. Pedrinho, vamos lá. Eu sou muito a favor de moleque marrento, mano. Eu acho que isso faz falta, eu acho que isso faz parte do futebol. Eu acho isso muito foda. Mas é isso. O cara tem que assumir a pica. Ele tem que ser foda de bater o pênalti e fazer. Ele não quer ser foda? Ele tem que ser foda de bater o pênalti e fazer. Quando ele for colocado à prova, ele tem que conseguir responder. Porque ser mala, ser marrento, todo mundo pode ser. Mas se você é marrento e não corresponde, você só fica com o ônus. Você não tem o bônus. E agora vai ser um momento que ele vai ser zoado. E aí o que eu quero, de verdade, acho que é o ponto mais importante. Eu não espero que o Wallace Young mude a personalidade dele. Eu quero que ele continue sendo assim. O moleque é bom jogador e ele tem que continuar sendo marrento. Só que já que ele quer ser marrento, ele tem que botar a bola embaixo do braço e ele tem que ter momentos de protagonismo para que ele possa responder desse jeito. Porque se todas as vezes que ele for colocado à prova ele falhar, ele vai ficar só com essa imagem de marrento, que é a imagem que tá agora. Agora, é muito fácil e muito bonitinho bater no moleque. Uma coisa é a gente vir falar que ele tem que assumir a pica. Outra coisa é os caras falando, aí, viu, só porque ele é marrento, não sei o quê, que adianta ter essa marra toda e tal. Mano, se ele faz o pênalti, é gênio, é tranquilo, bolinha na cabeça e tudo mais. E se ele erra, é só marra. E de verdade, é isso mesmo. Agora, o que eu não espero, que o torcedor do Flamengo massacre o moleque, que o torcedor do Flamengo pegue o moleque pra Cristo, porque a responsabilidade é do senhor Felipe Luiz, que decidiu poupar na Copa do Brasil. Já que ele decidiu poupar na Copa do Brasil, que é o campeonato menos importante, que ele bata no peito e fale, a Copa do Brasil, pra mim, era o último na lista de prioridade. E por isso que eu poupei. Por que o Arrascaeta não jogou ontem o jogo inteiro? Porque ele jogou no Castelão. Botou ele pra jogar no pior campo do Brasil. E tirou ele no intervalo porque ele sentiu incômodo. E ontem não teve condição de começar jogando. Controle de carga de Luiz Araújo num jogo de Copa do Brasil. Você sabe contra quem o Flamengo joga domingo? Contra o Mirassol, no Maracanã. Ah, mas o Mirassol é quinto colocado do Brasileirão. Irmão, o Flamengo tem 3 times pra
ganhar do Mirassol. E ainda tem um jogo a menos, líder. E ainda tem um jogo a menos. Campeonato de 38 rodadas. É o que eu falo. É mais fácil você ser campeão jogando o campeonato que falta 20 rodadas ou você ser campeão jogando o campeonato que falta 7. Se o Flamengo passa ontem, ele é o grande favorito da Copa do Brasil, como já seria, mas ontem com um caminho muito mais livre, sem Palmeiras, sem São Paulo. Pra mim, é uma decisão completamente equivocada. E se o Flamengo trouxe o Saul e ele não vai jogar de 8, não vai jogar de volante, o mercado do Flamengo falhou. Falhou. Porque a dupla do Jorginho é de um nível abaixo do Flamengo. Seja Alan, seja Everton Araújo. É um nível abaixo do Flamengo. E a janela foi ruim, porque o Flamengo não trouxe um cara pra ocupar aquele espaço. Então, pra mim, a eliminação de ontem tá na conta do Felipe Luiz, que decidiu poupar, que tratou como qualquer um jogo. Quem trata um jogo desse tamanho como qualquer outro jogo, vai pra casa mais cedo. Ô, Caião, só pra agregar aí, pra gente passar pro Palmeiras, Zambolino, quando você falou que ontem a culpa é do Felipe Luiz, eu achei que você ia falar da decisão de pênalti. Eu tô com você nessa daí. Da decisão de pênalti, povo, como que o Felipe Luiz coloca o cara pra bater? Irmão, para com isso. Ô, não existe não. Hoje, treinador não escolhe quem vai bater, não. É o cara que levanta a mão e fala, filhão, Exato. eu quero bater. E o outro, irmão, esses moleques já estão lidando com pressão a vida inteira. Já jogam no Flamengo desde a base, seleção de base. Os caras sabem chutar a bola, os caras têm personalidade. Não vem me falar que a culpa é do Felipe Luiz que botou o moleque pra bater que é novo. Não vem com essa, entendeu? O cara joga no Flamengo, mano. O cara não joga em time, não. O cara joga no Flamengo. O cara sabe bater pênalti. Me ajuda aí. E outra, tem que cobrar dele mesmo e tal. Agora, desmerecer o futebol dele, não. Ele joga muito. E isso não vai fazer ele um ruim jogador. Pô, falar, daqui ano que vem tá no Série C, não sei o quê. Mentira, mano. Ele é jogador de nível alto, Europa. E ontem, no jogo, ele não fez uma partida uau, mas ele jogou bem. Ele não escondeu do jogo, não. Então era só isso que eu tinha pra falar. Falando da eliminação do Flamengo e do São Paulo, vamos pra melhor eliminação de todas. Diretor, roda a vinheta não. Solta o hino do Timão. Aqui é Corinthians, porra! Que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso! Eu vou te dizer um negócio. Foi mais, acho que ninguém, nem o corintiano mais otimista, imaginava que ia ser tão tranquilo o jogo de ontem. Todo mundo tava tenso, corintiano, palmeirense. Mas aí já vou passar a bola pros meninos, que eles que tem que falar. Que o jogo não tem como. O jogo é condicionado ao nosso querido Aníbal Moreno. Me lembrou um pouco, Pedrinho, me lembrou um pouco um cara chamado Zinedine Zidane. Me lembrou um pouco. Eu não sei se o Martínez falou da irmã do Aníbal, mas o que eu sei é que a cabeça quente o Aníbal não teve. Zambolino, foi uma das maiores burrices que eu já vi na minha vida. Assim, uma burrice colossal, uma irresponsabilidade. Que eu falei ontem no meu vídeo, é pro Aníbal não vestir a camisa do Palmeiras mais. Cara, primeiro que, pô, hoje tem VAR, hoje, mano, não tem como você escapar. O lance parado, ataque do time dele. Irmão, se fosse uma disputa, bola aérea, já tava errado. Cara, nada a ver. Meu Deus do céu, que burrice. Não, e nem foi isso. O Felipe Melo foi lá, deu um discurso, e aí tem que dar porrada, que não sei o que e tal. Aí o Emiliano Martínez inspirou nele. Fez exatamente o que ele fez, o Felipe Melo fez contra a Holanda. Ele pisou no jogador do Corinthians, nem lembro quem é o jogador do Corinthians, e foi expulso também. Ali já tava perdido também, né? Ali eu já tinha. Meu opinião, Pedrinho, ali já tinha que ter batido em todo mundo mesmo e acabado com o jogo. Foda-se. Tá errado. E agora, o Emiliano Martínez, cara, assim, o que ele fez ontem, ele julgou o elenco do Palmeiras ontem no buraco. No buraco. Cara, eu queria muito ser uma mosquinha pra ver o que aconteceu naquele vestiário. Os caras devem ter matado ele. Aconteceu nada, bando de bunda mole. Aconteceu nada. Aí acho que os caras não deu no meio dele? Ficar aquele papinho de todos somos um lá, de vamos se apoiar, vamos juntar os caras pro resto da temporada. Aconteceu nada, mano. Time de bunda mole. Acho que ninguém deu um aperto? Lógico que não. Quem desse elenco vai dar aperto em alguém, mano? Só tem bunda mole, ninguém faz nada desse elenco. Ontem, de novo, quando a gente foi varrido em Itaquera, quando o Maurício fez o gol lá no lado, saíram a tapa com os caras do Palmeiras. Ontem o Bidu fez o gol, foi na torcida do Palmeiras, não teve um palmeirense pra falar nada, nem pra empurrar os caras. Então vou pra brigar, tá? Nem pra empurrar os caras pro meio pra voltar o jogo. Aí fica o pateta do Everton. Isso é o de menos, velho. Aquela bosta de goleiro, fingindo lá que tocaram nele. Mano, isso é o de menos, velho. Isso é o de menos. A ordem da eliminação do Palmeiras é muito
muito simples. É muito simples. O senhor Aníbal Moreno, que fez a maior idiotice que eu já vi na minha vida. A maior burrice, 250 câmeras dentro do estádio. Ele deu uma cabeçada no jogador do Corinthians com o jogo parado. O cara que é a principal peça de saída de bola e construção do time nesse novo modelo que o Abel tá fazendo pra jogar, faz uma merda dessa, com 15 minutos de jogo, mata o jogo. Tinha que ter o contrato rescindido ontem no vestiário, pra começo de conversa. Segundo, o primeiro gol do Corinthians, o que a porra do Everton se joga no chão, no meio do lance? Segue o lance, porra! Vai na bola, caralho, a bola tá na frente dele, ataca a bola! Toma o gol de bola parada, no momento em que tava 10 contra 10, é importante ressaltar. E terceiro, que aí é pra acabar, é onde o Abel Ferreira pega a muleta dele, da expulsão do Aníbal Moreno e joga fora, que é quando ele tira o Vitor Roque no intervalo. Isso aí é pra matar qualquer um. O cara era o melhor jogador do time, o cara era o melhor jogador em campo. Ganhava todas. Trombava com os caras lá na frente. Ontem tava dando tudo certo pra ele. Bola sobrava no pé dele. Ele brigava com os dois, conseguia sustentar, conseguia tirar o Palmeiras de trás um pouco. Pô, que louco. Mano, os últimos 15 minutos do primeiro tempo do Palmeiras, com um jogador a menos, são bons. Também achei. Não tem o que fazer, meu irmão. Você monta, você desce a linha, baixa um pouco mais, sobe de vez em quando tem um passe torto, um passe errado, e sai no contra-ataque. Exatamente o que o Palmeiras estava fazendo. Se o Abel quisesse ajustar, que ajustasse assim que o cara foi expulso. Mas, quando o Aníbal foi expulso, alguém do Corinthians cai no chão e o Abel ajusta o posicionamento no meio campo. Na boca. Ele ajusta os caras lá. As substituições do intervalo, elas não fazem o menor sentido. Você tirar o Facundo pra botar o Emiliano, acho que aí até beleza. Você botar o Flaco Lopes e tirar o Vitor Roque, que era o melhor em campo, isso não dá. Mas você viu a justificativa que pra ele colocar o Emiliano? Pra ele botar o Emiliano, qual? Ele falou que ele colocou 2 caras altos pra brigar na bola aérea, mano. Não. Isso aí, assim, a justificativa pra ele botar o Flaco Lopes é pra acabar o mundo. Ridículo. É pra acabar o mundo. O Palmeiras conseguia sair de trás com o Vitor Roque ganhando as bolas no meio e segurando a bola na frente. E aí começou a chuveirar a bola. E não é chuveirar a bola, é chutar pra frente de dentro da área, da pequena área, pra área dos caras. O Flaco Lopes tem 2 metros de altura e não ganhou uma bola de cabeça, gente. Pô, é inacreditável. O segundo tempo foi tortura. Não foi jogo, foi tortura. Catado em campo, chutando bola pra frente. O coitado do Sousa correndo lá. Cara, um dos únicos caras que parecia tá aí pra alguma coisa. Gustavo Gomes, o único cara que tem senso de urgência do time, fazer alguma coisa, sai correndo pro ataque. E o Giai se matando lá. De resto, mano, porra. Aquele lance que o Everton faz um milagre, tava impedido? A segunda tava, a primeira não, né? Então. Defesaça. Então, achei que ali eu falei, pô, hoje vai. E aí, cara, e quando tava 11 contra 11, o Corinthians pra mim tava melhor no jogo. Depois ficou 10 contra 11, o Palmeiras foi bem demais. Teve chance de fazer o gol. Ô, Pedrinho, eu acho que a discussão é óbvio que, mano, tudo que a gente falar aqui vai ficar em segundo plano pelo jogo condicionado pela expulsão do Aníbal Moreno. Mas vai muito além disso, mano. Começa nas faltas de reposição pros jogadores. O Palmeiras perdeu seus 2 melhores jogadores, que a gente já sabia há quanto tempo que o Estevão tava vendido, Pedrinho. Há quanto tempo a gente sabia... Né? Há quanto tempo a gente sabia que o Rios ia sair? Todo mundo sabia que o Rios ia ser vendido. E são peças principais, são peças chaves, velho. Eu falei com os caras ontem depois do jogo, que eu não tenho certeza, se tivesse 11 contra 11, eu também não tenho certeza que o Palmeiras passaria do Corinthians, mano. Porque é aquilo, todo mundo tá falando, até você fez o seu pós-jogo lá do Palmeiras, falando um monte de besteira ontem, que estão fritando o Abel, que o Palmeiras tá criando um clima. Cara, é muito raso a gente pensar nisso, porque o time do Palmeiras não joga bola faz muito tempo. Tem muito tempo que o Palmeiras é um catado em campo, que o Palmeiras é um time previsível. Então, mano, é claro que o Aníbal Moreno é o primeiro que tem que ser cobrado, mas o Abel tem muita culpa nesse processo também. A diretoria tem muita culpa nesse processo também. E ontem, quando é exatamente isso que o Caio falou, quando ele tira o Vitor Roque, é um tapa na cara do torcedor, pô. A gente já tá na arquibancada desiludido. Quando vai pro intervalo, Pedrinho, sabe o que eu falo? Eu viro pro Informa Verdão e falo assim, ó, a nossa única chance nesse jogo é aqui, ó, é o Abel. Porque o Abel já mostrou que é um cara que muda campeonato, que ganha jogo. E mesmo numa fase ruim, o Palmeirense se apega nisso. Se apega nisso. Não tem como falar que não se apega. E eu falei, ele vai arrumar o time e a gente pode ter alguma chance no segundo tempo. Aí volta, a estratégia dele é tirar o nosso melhor jogador pra colocar um cara pra fazer chuveirinho na área. É muito pouco o Palmeiras se contentar a isso. É óbvio que, pô, depois você tá com a menos, é difícil você fazer qualquer estratégia. Mas é muito pouco você reduzir a sua estratégia no segundo tempo a cruzar a bola
bola na área. Vocês vão falar dos protestos ou não? Eu quero saber. Isso eu tô louco pra saber a opinião de vocês, porque foi. Acho que pelo menos olhando de casa, né? Vocês estavam no estádio totalmente diferente. O único protesto que eu vi que divergiu realmente foi o do Abel. Imagino que a Mancha tenha puxado do Abel e o restante do estádio. Então, o protesto começa, Zambolino, com time de prédio, time de Nutella, começa nesse nível, aí, mano, vai na sequência, já emenda xingando a Leila, pedindo pra ela ir embora com esse time, aí na sequência vem o xingamento pro Barros, e logo na sequência vem pro Abel Ferreira, e eu tava aguardando o momento que isso ia acontecer, porque a gente sabia que ia ser o momento de mais loucura dentro do estádio. E juro pra vocês, rapaziada, eu olhava ao meu redor e parecia um pesadelo, parecia cena de terror, de verdade. Você vê, mano, a torcida organizada do seu time xingando o principal, o maior técnico da história do seu time com razão. Aí você olha pra central, xingando a organizada, indo contra. Aí chega um momento que a central começa a xingar a Mancha xingar a central e vira essa loucura, Aí no final do protesto, foi xingar um jogador um por um, aí vira loucura. Aí, mano, já vira emoção, já vira, mano, maluquice. Mas eu acho que foi justo, mano. Acho que foi justo. A Leila tem que ser cobrada juntamente com o Barros pela demora que foram as contratações. Mano, a gente perdeu o Danilo, ficou 1 ano pra contratar o Aníbal Moreno. 1 ano, velho. É muita incompetência. E o Abel tem que ser cobrado, porque, mano, tem muito tempo que o Palmeiras não joga bola, mano. Muito tempo. Esse ano a gente falou que talvez é o melhor elenco que o Abel tem na mão. Tô errado? Mas não é. Mas não então, é. agora não é. agora a gente viu que pode não ser. Mas até uns meses atrás, a gente tinha essa convicção. E ele não conseguiu fazer o time jogar, mano. Então eu acho que os protestos, é claro, que é um momento de completamente passional. Não dá pra você cobrar de você estar perdendo um jogo em casa pro seu maior rival 2-0 sendo eliminado e que a torcida tenha alguma racionalidade ali pra pensar no que vai falar. Não, mano. A torcida vai xingar todo mundo, vai protestar e é normal. Depois, mano, chegando em casa de cabeça fria, cada um pensa, mas na hora ali, mano, não tem o que fazer, mano. A gente xinga porque está no auge da sua raiva. E ontem eu até saí do estádio, né? E o Caio falou, mano, qualquer coisa que você tenha falado antes de xingar o Aníbal, tá errado. E eu concordo com ele porque foi condicionou o jogo. Mas quando a gente sai do estádio, a última impressão que fica é o Abel batendo palma pra torcida ironizando, pô. Isso aí, mano, de coração, é pra ficar maluco, mano. É pra ficar maluco. Porque ninguém é maior que o clube, mano. Ninguém. E parece que eles tratam o Abel como intocável, pô. Tanto isso da torcida, tanto a diretoria, quanto do próprio Abel. E não é, mano. Não é. Os nossos maiores ídolos, a torcida do Palmeiras é assim, mano. O Palmeiras teve muita paciência com o Abel. O Palmeiras tem, desde 2021, 7 eliminações em casa. E é a primeira vez que o Abel é xingado. E da primeira vez que o Abel é xingado, tem esse piti. Aí depois ele vem na entrevista coletiva, falar que tava pedindo apoio, que não era ironia. Mas a gente não tem cara de otário, não tem o nariz de palhaço. Fala daí, Caio. Mano, sobre os protestos, tem que xingar mesmo, mano. Ué, torcedor tá lá, tem que xingar mesmo. Cada um tem a postura que quer. E eu acho que todo mundo ali dentro do estádio tem o direito de xingar, de protestar, de fazer o que quiser, assim, nesse sentido. Mano, eu acho que a torcida do Palmeiras tem o direito de xingar e cobrar o seu treinador quando o time não joga bem. Tem o direito. E quando tá sendo eliminado pro maior rival dentro de casa, tem o direito. Ontem o Dia pedia isso, pedia essa cobrança. É muito bonitinho, quem não é palmeirense, falar que o palmeirense é ingrato. É muito bonitinho. Só que não é a realidade, mano. Não é a realidade. As coisas escalonaram um nível tão ridículo entre a torcida do Palmeiras que virou uma polarização bizarra, nojenta, a ponto de ter um monte de briga ontem no Allianz Parque, de gente que xingava o Abel e gente que defendia o Abel. Todas as coisas que a gente vai se discutir pro Palmeiras hoje não sei o que, e o campo, o Abel. E a diretoria, o Abel. E não sei o que, o Abel. Ninguém mais discute mais sobre nada. Eu acho que o Abel tem que ser cobrado pra caralho, porque o trabalho dele em 2025 é muito ruim. O trabalho dele em 2025 é ruim. O Palmeiras não jogou bola. O Palmeiras não jogou bola em junho, quando tinha um time mais qualificado. O Palmeiras não joga bola hoje. A diretoria não repõe as peças que saem. O Palmeiras acha que o Abel vai conseguir fazer o time jogar com qualquer cara que vier e não é bem assim que funciona. E, mano, tem que mudar, assim. O Abel, não necessariamente o comando técnico, eu ainda sou do cara que eu não demitiria ele, eu manteria o trabalho, só que eu acho que a cobrança, agora ele vai saber o que é a cobrança, e assim, é inaceitável ele ironizar a torcida do Palmeiras.
o maior patrimônio do clube, o cara que a torcida que sempre teve do lado dele. E, mano, quando não vai bem, ele vai ser cobrado, mano. O cara ganha bem pra isso, faz parte do trabalho dele. É o ônus e o bônus. Quando vai mal, ele vai ser cobrado, não tem jeito. E ele vai ser cobrado dentro do estádio. Ninguém tá indo na casa dele, bater lá e xingar a família dele. Mano, é único exclusivamente ali na hora do jogo. Então, eu acho que as críticas, elas foram e são muito válidas. É muito bonito quando o jornalista, o letrado, o cara que tá lá no estúdio, vem falar: ai, a torcida do Palmeiras é ingrata, ai, a torcida do Palmeiras que pede fora o Abel é loucura, a torcida que xinga o Abel é o Palmeiras há 10 anos estava na merda, daí o Palmeiras não era ninguém antes do Abel. Pô, rapaziada, a gente tá perdendo o senso crítico da coisa. Ele mesmo falou isso, hein, o Kidon. Ele A mesmo gente, falou isso. Mas, Zambolino, a gente tá perdendo o senso crítico da parada, mano. O cara ganhou 11 títulos. Palmeiras em 2 anos ganhou um paulista com o investimento que tem. Tipo assim, não é ingratidão não, mano. É não querer voltar pra merda que era antigamente. A gente cobra porque a gente não quer voltar porque a gente já passou, mano. E todo mundo enxerga como se fosse um absurdo o torcedor criticar o trabalho do Abel, mano. Ninguém é intocável, mano. Todo mundo que ganhou coisa na vida, quando vai mal, tem que ser cobrado, mano. É o ciclo, é assim que funciona. Só uma coisa aqui, só rapidinho, Pedrinho. Eu sei que quis deixar vocês falarem, e eu acho que quem tem credibilidade pra falar mais do que nunca é vocês, mas só dar minha opinião aqui, eu acho um tremendo desrespeito que ele fez. Você pode julgar se é correto ou não as críticas, mas ele aplaudir e ele vir dizer que não foi ironia, pô, tá maluco, né? Tá chamando todo mundo de otário, Pedrinho. Pra mim, é uma falta de respeito. Ele pode não concordar, pode ser a coisa mais injusta, mas ele não pode ter essa atitude. Porque, cara, o maior treinador da história do Palmeiras, um dos maiores ídolos do Palmeiras, pô, eu entendo que, pô, o cara, ele fica puto, porque ele ganhou tudo, ele fala, pô, mesmo assim os caras continuam me xingando. Mas é assim que funciona, infelizmente. Você pode concordar ou não concordar. Agora, ele aplaudir, pra mim, é uma falta de respeito, não com os torcedores que estavam o xingando, mas com todos os torcedores do Palmeiras, independente se são apoiadores ou não do Abel nesse momento. Eu também achei desrespeitoso. Tem várias coisas que eu quero falar. Primeiro, o Kids falou, o Palmeiras foi eliminado, são 7 eliminações dentro de casa. Cara, beleza, isso é foda, mas ao mesmo tempo eu penso, pô, olha o tanto que o cara chega. Pra ter 7 eliminações em casa, é porque o cara chega muito. Quantos times tem 7 eliminações em casa nesse período curto? Não tem, porque não chega. Beleza. Você fala, pô, eu não quero que o Palmeiras volte a ser como antes, mas o Palmeiras não está sendo como antes. O meu pós-vídeo ontem, que você discorda, é porque, pra mim, o palmeirense ontem instalou uma crise no Palmeiras que não existia. O jogo, antes do jogo, foi lá, levou Nutella e tal, não tinha necessidade nenhuma daquilo. Mas não foi, mas isso aí não interferiu em porra nenhuma do jogo de ontem, em nada. Ô, Pedrinho, pega o exemplo do Galo. Pega o exemplo do Cruzeiro. Pensa se o Cruzeiro perde o estadual pro Galo e é eliminado a Copa do Brasil pro Galo. Tem que ter tudo isso, mano. É pra ficar maluco. E outra coisa, só pra te dar a base do que você falou das 7 eliminações em casa, isso aí é o retrato que o Palmeiras perdeu aquela parada em casa, no Allianz a gente vira, que no Allianz vai ser diferente. Isso acabou, mano. Acabou. O Palmeiras no Allianz não assusta mais ninguém. Pode falar, desculpa. Eu entendo essa frustração, ainda mais, mano, é foda e tal, e quando você participa da parada, quando envolve o seu sentimento, totalmente do meu que não tá. Mas eu tô tentando trazer o lado de fora. Perfeito. Pô, chegou 7 vezes, entendeu? E, pô, os caras também têm mérito também. Os caras também vão ter mérito também. Só que a questão é, pô, beleza, tá, ontem não foi demais a manifestação e tal. Só que, mano, esse negócio de fora Abel e ficar Abel já tá rolando já tem um tempo. E pra mim é sem necessidade, entendeu? Você questionar, beleza, pô, não tá legal. Todo relacionamento é assim, velho. Um relacionamento mano, maravilhoso, tem um momento horroroso e depois volta. A vida é assim em qualquer parte e não seria diferente no futebol. Por exemplo, o Palmeiras hoje, ele é 3º lugar do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos. O Palmeiras fez uma campanha boa no Mundial, saiu pro campeão. O Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. O ano do Palmeiras não tinha acabado. E eu acho, mano, e agora já não sei por quê. Pra mim, eu vendo de fora, pra mim, foi grave o que aconteceu ontem. Foi muito grave. Mano, eu tô com você. Sabe por que foi grave? Porque, primeiro, o Corinthians ontem, que é um time que tá em crise, um time que tá todo fodido, desculpa a palavra, ele sai do Allianz ontem em paz. Era impossível ver paz no Corinthians. Hoje eu consigo ver porque foi 2 vitórias em cima do maior rival e uma classificação. Quando eu falo que o palmeirense
instaurou a crise, porque não tinha nada, já começou esse jogo, esse burburinho, tal. O time do Palmeiras ontem já começou irritado o jogo, já começou afoito. Aquilo ali do Aníbal Moreno, você não consegue explicar, não tem lógica o que ele fez. O time do Palmeiras perdeu a mente. O time do Palmeiras é o time mais racional da América do Sul, disparado. Ontem parecia um adolescente, velho. Todo mundo perdendo a cabeça. O time do Palmeiras precisava ganhar, por mais que, velho, dá raiva, os caras fazendo gol dentro do seu estádio. Ontem teve uns 4 bolinhos de confusão, e você precisando de tempo pra ganhar. Ontem, 2 auxiliares, um foi expulso e o outro tomou amarelo. Até quando? Ontem não podia ser assim, entendeu? O Abel, que é o cara que pede cabeça quente, mano, eu também ia ficar puto. Eu ia ficar muito puto, porque pra mim é um sentimento de gratidão mandar eu tomar naquele lugar e chamar o de burro. Eu também ia ficar puto. Só que é por isso que ele ganha 2 milhões de cacetada, 3 milhões de cacetada. Porque ele é um cara diferente. Ele bater palma ali, pra mim é um convite pro caos. Ele não podia ter feito aquilo. Então, por isso que essa é a minha visão. Pra mim, ontem, mano, foi muito sério. Porque, cara, eu não me lembro a última vez que eu vi a torcida cantar do goleiro ao atacante, os 11, mandando todo mundo pra aquele lugar, xingando um por um individualmente, e as torcidas brigando em si. E, mano, mandando que a gritaria, todo mundo xingando. Já começando, mano, todos os tipos de xingo. Antes do jogo acabar, eu fiquei pensando, falei, cara, que filme de terror que tá sendo o Allianz pro Quidão e pro Caio. Foi o que eu pensei, mano. Eu falei, Perfeito. é uma noite pra ser esquecida e enterrar de 7 palmos abaixo. Então a minha visão o palmeirense se auto-sabotou. Pra mim não tinha necessidade. Essa que pra mim era uma pequena crise, tá querendo surgir uma crise, é a fim da era Abel. E aí ontem o negócio ficou feio. Então essa é a minha visão. Sabe Desculpa qual me foi o estender. problema, Pedrinho? Não, eu acho que sua visão é muito válida. O problema foi que as últimas eliminações do Palmeiras no Allianz nos últimos 2 anos foram grandes, mano. Foi Botafogo, foi Flamengo, foi Campeonato Brasileiro Botafogo. Em todas essas oportunidades, Pedrinho, a torcida aplaudiu no final do jogo. Eu cansei de sair puto do Allianz Parque com a gente eliminado e a torcida batendo palma pra eliminação, e a torcida apoiando o time, e a torcida apoiando o Abel. Ontem foi meio que a junção de tudo isso estava guardado, entendeu? Todas essas eliminações em casa, essas frustrações estavam guardadas. E, mano, se tratando do maior rival, a torcida não aguentou, mano. Explodiu, porque até ontem o Abel nunca tinha sido xingado, mano. E aí eu concordo com você, que a gente tá no meio do ano e é uma terra arrasada que parece final de ano. Eu tava conversando com o Informa ontem, era um clima de final de ano. E não é, mano, a gente tá no meio do ano. O Palmeiras tem mais 6 meses pra jogar bola, velho. E vão ser esses jogadores aí que vão jogar. Não sei se vai chegar alguém, mas não vai sair ninguém, mano. E o Palmeiras, o cenário hoje é assustador, mano. É o time jogando mal, o Abel que não consegue treinar o time, é o torcedor organizado brigando com o torcedor comum, é abelizado de um lado, segregação da torcida, é terra arrasada. É muito difícil você enxergar o futuro nesse time nesse ano, porque tudo tá errado, mano. É o que eu falei ontem, pareceu cena de pesadelo, mano. Chegou um momento que eu olhava a torcida xingando o maior torcedor da história, o maior técnico da história, a outra torcida xingando. Chegou uma hora que o torcedor organizado tava xingando a central xingando organizado. Pedrinho, não teve 4 bolinhos de briga, teve muito mais, mano. Eu vi amigo de ano dando soco e cotovelada na minha frente. Foi esse nível. Isso que eu ia te perguntar, deu porrada então ontem? Pra caramba, mano. Pra caramba, em todo lugar do estádio. No Gol Norte, no intervalo, já tava tendo. Isso é normal, a torcida do Palmeiras, tá? O Palmeiras perde, os caras arrumam algum jeito de brigar, mano. Isso aí é normal, acho que toda torcida tem isso. Mas ontem foi um clima de loucura e isso é muito potencializado pelo jogo que o clássico. É muito potencializado. Se fosse qualquer outro time, eu acho que talvez não teria toda essa repercussão que teve. E, mano, essa parada pra mim de xingar jogador por jogador é simplesmente pra mostrar que todo mundo tá no mesmo barco, que todo mundo vai ser cobrado. É simplesmente por isso. É óbvio que ninguém quer que o Gustavo Gomes vá embora. Todo mundo sabe que o Giai fez uma boa partida. Todo mundo sabe que o Vitor Roque fez uma boa partida, era o melhor em campo. Todo mundo sabe, mas eu acho que o ato de gritar e xingar todos os jogadores é pra mostrar que todo mundo vai ser cobrado da mesma forma, independente da história que tenha no clube. Pedrinho. Crise na Barra Funda. 2 coisas que eu queria, assim. O primeiro, eu queria saber se o Caio acha que realmente é muito grave
ou não. E eu também queria ver a sua visão, Zambolino, do Corinthians em cima, que o Corinthians também tem que tirar o chapéu pros caras, velho. Baita Deixa o Caio classificação, falar. ganhou os 2 Já falo, jogos. já. Mas o que você classifica como grave? Imagino Cara, que ele esteja falando da crise, né, Pedrinho? Você tá falando da crise? o que eu classifico como grave é que ontem eu achei a instituição Palmeiras dividida, velho. Muito dividida. Que vai ser difícil de juntar. E você abrir mão do Abel, ontem, assim, hoje eu tava meio que 70-30. Hoje, que o Abel iria ficar. Hoje eu já acho que o Abel não fica. E você perder um comando igual o Abel, pra você. São raras as vezes que, pô, um time engrena quando sai um cara que tá há muito tempo no comando, que é o caso, por exemplo, do Liverpool, que sai o Klopp e entra esqueci o nome dele, o Careca. Arne Slot. Então, assim, exato, esse é um exemplo, por exemplo, ou até mesmo o Zidane e tal, mas, cara, você perder essa identidade do clube, assim, perder um comando igual o do Abel, ter que se reestruturar, ter que se acostumar, a torcida, pô, toda dividida, cada um querendo ir para um lado, perder clássico pro Corinthians em casa e os 2 jogos sendo eliminado. Cara, tem muito tempo que o palmeirense não passa por essa situação. Então, por isso que pra mim é grave. Não sei como o palmeirense vai lidar com isso também, entendeu? Por isso que eu acho muito grave. Mano, a torcida do Palmeiras tá bem dividida, essa é real. Tipo assim, tem a galera que não quer que o Abel fique, tem a galera que quer que o Abel fique pra sempre, independente do que aconteça. E aí tem uma galera que é mais, apesar de todas as coisas que a gente fala, assim, e até pensar algumas coisas diferentes, mas eu e o Kidão, assim, que é mais meio do caminho, mano. No final das contas, porque apesar da gente eu ser um pouco mais racional ainda, o Kidão ser um pouco mais emocional na hora de falar sobre o Abel ficar ou sair, acho que a gente é uma galera meio do caminho que, tipo assim, consegue debater e cada um expor seus pontos sobre o que acha dele ficar ou não. Só que, tipo assim, tem esses 2 extremos que não existe debate, tá ligado? Tipo assim, se você entrar no Twitter hoje, é um ambiente intragável, mano. Intragável. Tipo assim, só um exemplo. Teve há um tempo, sei lá, ano passado, quando foi eliminado, que eu defendi o Abel, falei que, pô, o trabalho era ruim, mas que ele tinha que ficar e tal. Hoje os caras puxam todas as coisas que eu falei só pra justificar, tipo assim, olha aí como você é burro, que não sei o quê, abelizado, ficar defendendo o Abel. Então, tipo assim, a torcida do Palmeiras tá nesse ponto. Eu acho que o único cara que conseguiria mudar isso é ele, mano. É o próprio Abel, fazendo esse time do Palmeiras jogar bola. E outra coisa também que vem na minha cabeça, que deixa mais, pra mim, mais grave, além de tudo isso e tal, o fato de esse ano teve 2 jogos importantíssimos contra o Corinthians no final e foi esse mata-mata. Eu não lembro um ano assim que teve 4 jogos tão decisivos assim, entendeu? E o Palmeiras, desses 3 jogos, perdeu 3 e empatou uma, né? Porque o Corinthians ganhou os dois, ganhou o primeiro da final e empata o segundo, não é isso? Foi desde 99 e 2000, Pedrinho, não tem, que foi final de Libertadores, final de Brasileiro, final de Paulista, desde aquela época que não tem tantos clássicos assim em momentos decisivos. Só pra Os caras não puxar. chegam, né, Pedrinho? Só pra... O, e quando chega, bate em vocês. Ô, Zambolino, Quer comentar, Kidão? Bate. E outra só pra coisa, só finalizar do mandar Abel. me mandou uma Amigo, mensagem você aqui. tem que ficar quieto, meu irmão. Você tem que ficar quieto. Mandou uma mensagem pro russo. Cadê o russo? Cadê o russo, hein? Não foi pro Russo, não. Eu queria mandar um abraço pro amigão do Caio. Aí me apresentou ele, cara sensacional. K10. K10 me mandou aqui, ó. Manda um abraço pra mim. Um abraço pro K10, é corintiano, né, Caio? Ele é. Ó o russo aqui, ó. Quero Ó que o russo K10 aqui. se exploda. Eu já ouvi o áudio dele. Eu já ouvi. Você não ouviu porque Ouvi. Ele me mandou. Então vamos botar no ar. Ó, Põe aí, deixa eu ver. Mais me abraça. Então eu já vou gravar isso agora. Caso o Zambolino fala alguma coisa de mim, você coloca esse áudio pra ele, tá? Zambolino, eu tô aceitando todas as zoações, todos os corintianos do Brasil. Até porque ganhou, futebol é feito disso, né? Ganhou, zoa, perdeu, fica puto.
Essa é a máxima do futebol, por isso que é ruim perder clássico, porque você tem muitas pessoas em volta de você que torcem para os outros times. Agora, eu não vou aceitar uma zoação de um cara que torce para 2 equipes de futebol no futebol brasileiro, ok? Então para de fazer postzinho em rede social, porque você tem que se decidir primeiro se você é vascaíno ou corintiano, tá bom? Muito obrigado. Aí tem que Abraço, ficar meu com essa cara de otário agora aí. Óbvio, Abraço. porque, sabe por quê? Hoje ele tá com o cozinho na mão, que o outro time dele pega o isso é inacreditável. CSA em casa, porra. Deixa eu te Isso é falar, Ele tá falando deixa eu te falar um negócio. que o CSA é favorito. Deixa eu falar um negócio. Primeiro, um abraço pro Russo, monstro que a gente precisa. Falei pra ele, ele nem chama pra ir no Ibirapuera, pô, só chama estrela pra ir no Ibirapuera correr com ele. Imagina você Mas- correndo, né? Os caras vão ter que andar, pô, pra te esperar. Caminhar, engatinhar. Pedrinho, sabe o que é o nome disso? Cara, cabeça quente, não tem como. Quando Mano, a gente tá de cabeça vamos- quente, quando a gente tá de cabeça quente, a gente se estressa com tudo. Natural, eu entendo o sentimento de vocês. Entendo, faz parte. Dói, sei que dói. Mas Ô, quem Samuel, sabe deixa eu passa. terminar aqui, Eu vai. só- Falar do Abel pra eu ir embora, vai, que eu preciso trabalhar também, mano. Não acredito. E o Corinthians, a gente não vai falar do Corinthians, não? Óbvio que não, mano. Que ninguém quer saber do Corinthians. O Corinthians não jogou nada ontem. O Corinthians também fez um jogo bem meia boca no primeiro jogo. Teve aquele impedimento lá mal marcado que não deu, senão era o Palmeiras ter saído com empate de lá. Que mérito esse time do Corinthians tem, Só uma mano? coisa, Zero só uma mérito coisa, o desses Pedrinho. gambá. Só uma coisa, o Pedrinho. Ô, Pedrinho. Fala aí. Ô, Pedrinho, você falou com toda a razão, muito bem lembrado. Você que é a voz da razão aqui do programa, a gente tem que exaltar o Corinthians. Uma pena que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, pelo vento que derrubou o Everton. Que mais? Pelo Bom, virou loucura já, né, Caio? Vambora, né? Gasparzinho. Já virou Não, delírio já. Vamos finalizar uma o programa, pena. vai. É uma pena que. Não, vocês têm que ouvir, meu amigo. Sabe por quê? Isso eu tenho que ser justo, né? O Kidão falou que tá aqui, independente do resultado, ele cumpriu a palavra dele. Caião sempre também cumpre a palavra dele. Agora, vocês têm que ouvir, não adianta ficar nervoso. Eu ainda tô zoando pouco, hein? Até porque eu vou ser obrigado a falar que você não tá prestando atenção em metade do que a gente tá falando. Então Muito não pelo tem como contrário. então Muito não pelo tem como você contrário. ficar zoando. Escutei tudo. Agora, Você tá dormindo durante o programa, então como é que você vai zoar? Tá cochilando. Deu pra Ele você faz- Deu pra ele você faz- roncando daqui. Ele faz qualquer outra coisa a não ser prestar atenção no programa, já percebeu? Ele Deu pra sai, você roncando daqui. ele volta, ele dorme, ele conversa com alguém, aí trabalha. Deve estar tendo guerra de novo, né? Só guerra. o negócio é o seguinte, pra gente finalizar, falar do Corinthians, Pedrinho, nada mais justo. Os meninos já falaram muito do Palmeiras, já falaram do Aníbal, do Abel. Cara, eu acho que o Corinthians poderia ter feito o primeiro gol antes até, acho que bobeou. Quando o Aníbal é expulso, o time dá uma desligada muito grande, estava me irritando profundamente. Carrijo andando em campo, os caras tinham que acelerar o jogo e tinha que matar logo, porque o Palmeiras, ele tava muito desligado. As únicas boas chances que o Palmeiras teve, como os meninos já falaram, foi quando teve bola no Vitor Roque. Pedrinho, hoje tem cabuloso, hein? Zambolino, hoje tem cabuloso e sopa de letrinha, CRB. Mano, o Cruzeiro tem que passar. O caminho agora tá lindo. 3 candidatos a título caiu e é isso. Mas, cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar, óbvio. Mas, cara, depois de tudo que aconteceu ontem, também você fica assim, será, mano? Você vê o São Paulo sendo eliminado pro Atlético Paranaense e fala, mano, que foi isso? Porque, mano, jogo de mata-mata tem que negócio. O cara ali errou o bote ali. Se é expulso no começo do jogo, acabou, ué. Dificilmente acontece. Quantos jogos que você viu que isso aconteceu e deu certo? Eu lembro só do Botafogo. Mas é isso. É isso, Pedrinho. Amanhã a gente vai falar muito dos jogos do Cruzeiro, do Vasco. Que quinta-feira, que episódio. Caião, meu irmão, tamo junto. Eu não vou te zoar mais, porque eu vou deixar pra Bia. Mano, tem Toda que zoação zoar. tem que deixar pra Bia. Tem que zoar mesmo, porque amanhã tem daqui a pouco, final do mês, tem outro jogo. Aí o Palmeiras ganha. Aí os caras vão zoar. Mano. Então, isso é uma coisa, Pedrinho, que eu tenho um sentimento que eu mesmo não aproveito tanto. Tipo, quando a gente é campeão, eu não sou muito campeão. Eu não tô nem aí, é a verdade. Corinthians ganha uma vez ou outra, o Vasco não ganha nunca. Então, eu acho que a gente aproveita pouco
pouco os títulos e as vitórias. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais. É de perfil de cada um. Eu o atleticano, não aliviei, não. Porque, pô, principalmente quando a gente tava na pior, né? Agora, só uma observação, velho. Tava pensando aqui, cara, ainda bem não, né? O Depay ontem, ele sai do jogo quando o Aníbal é expulso. Se o Depay tá no jogo ontem, tinha invasão de campo. O que esse cara ia fazer de hora com o Palmeiras? É brincadeira. Eu vou te Subir falar na um bola, negócio. Mas, mano, eu fiquei- ele saiu, tava 0x0, mano. Eu vou te. Mas 0x0, você tá certo. E aí teve Mas o expulsão Aníbal e... Mas o coisa. Aníbal, já tinha sido expulso. Já tinha. O Palmeiras conseguiu tomar um gol na única hora do jogo, que tava 10-10. Vocês têm noção? Isso, O escanteio é o lance que o Memphis tá machucado, mano. Não, Que mas ele ele tá sai do saindo campo. ali na lateral, sim. Tá 10-10 no escanteio. Você conseguiu observar o jogo do Corinthians, ô Caião? Você conseguiu ver alguma coisa assim? Mano, Você tava ali na emoção, né? O que você achou? Vou falar. O Corinthians fez um puta jogo de novo, mano. Um puta jogo mesmo, assim. Também de novo. achei. Mais um jogaço do Ranieri. Jogaço. O Mateuzinho, pra mim, foi um dos melhores em campo ontem. Mais um cara que fez um puta jogo. Foi muito bem. O principal lado que o Palmeiras tentou atacar foi pelo lado esquerdo, né? Acho que o Sousa foi um cara minimamente que tentou ali. Mas, mano, eu acho que o Corinthians tá organizado, tá ligado? E, assim, o espírito que o Corinthians entra nesses jogos é numa rotação acima do que ele entrega em outros jogos. Então, isso iguala muita coisa também. E aí, pô, com um a mais ainda, o Corinthians foi muito inteligente. Qualquer mínima possibilidade que o Palmeiras tinha de fazer um gol, de criar uma chance, ou de manter uma sequência em cima, esfriava o jogo, seja com queda, seja tocando bola, seja segurando posse pro Palmeiras ficar sem a bola. Então, assim, o jogo do Corinthians é perfeito. Assim, falando bem tranquilo agora, a eliminação, ela é muito merecida, mano. Ela é muito merecida. Pelos 2 jogos que o Corinthians fez. E aí, porra, o Corinthians não tem culpa que o Aníbal Moreno deu a cabeçada no cara. O Corinthians tá no controle dele. É que, porra, teve um time que foi 100% concentrado, que jogou numa rotação altíssima, muito organizado e que foi muito bem nos 2 jogos. Principalmente ontem, né? Pô, a gente já tava finalizando o programa, mas só pra finalizar então, Pedrinho, que a gente não falou do Corinthians, só dar um mérito ao time. O time, a gente cobrava tanto garra do Corinthians nesses 2 jogos, principalmente, eu acho que muito mais o primeiro do que no segundo. Teve muita garra, o Caião pontuou muito bem. Eu acho que se não foi o melhor jogador, o Ranieri foi um dos principais. O Ranieri foi gigantesco nesse derby, nos 2 jogos. O meio de campo jogando muito bem. Memphis não fez 2 grandes partidas, mas fez um gol importantíssimo na arena. Enfim, eu fiquei triste que o Romero não subiu na bola. Eu acho que ele que tinha que ter subido na bola. O Romero fez pouca graça ontem. Era o jogo pro Romero deitar e rolar na cabeça dos porcos. Mas, acho que dá uma moral muito grande. O Dorival ganha uma sobrevida gigante. Cara, agora, eu não acho que tem favorito nenhum pra Copa do Brasil, tá? É tudo muito, muito igual. Corinthians, Atlético. Corinthians sai muito Cruzeiro. forte também, velho. Mas, eu acho que o Corinthians agora tem 6 jogos pra conquistar um baita título. Um título que ele chegou em final há 3 anos, bateu semifinal nos últimos 2, se eu não estiver enganado. Acho que bateu semifinal nos últimos 2. Então tem que jogar a vida. Vai levando o Brasileirão e joga a vida na Copa do Brasil, que eu acho que é um título que dá pra conquistar. E, porra, eu acho que não tem título melhor pro Corinthians, principalmente falando do lado financeiro, do que a Copa do Brasil hoje. Mano, e pensar que o Zambolino queria que o Cruzeiro entregasse a Copa do Brasil pro CRB, hein, mano. Juro, se o Cruzeiro passando hoje, ele é muito favorito pra Copa do Brasil. Também. Não esqueça que o pai desse campeonato joga hoje. Por isso, pelo time, o Cruzeiro é o melhor time da Copa do Brasil, agora que ainda tá em disputa. E não esqueçam de Fluminense, do Renato Gaúcho também, tá? Copeiro. Irmão, meus lindos, até amanhã. Baita programa, hein? Amanhã tem mais. Valeu, tamo junto. Até amanhã. Até amanhã, com Deus. Rapaziada, muito obrigado pelo convite. Zambolino, Capita, Pedrinho, sempre um prazer estar aqui com vocês, independente do resultado, né? Cumpri minha palavra, Zambolino. Deu sorte em que a gravação vai começar mais tarde hoje. Como o Capita falou, ontem na hora da emoção eu já queria que o Abel fosse embora, não sei o quê. Hoje já, mano, você já chega em casa, já pensa, ele vai sair, vai vir quem? Mas o trabalho é ruim, enfim. Mano, acho que todo torcedor palmeirense pensa um pouco, tá com essa dúvida.
Mas enfim, mano, não é normal o time perder 2 jogos, 2 finais pro maior rival, tem que ser cobrado mesmo e os jogadores têm que aguentar, assim como a gente tem que vir aqui e aguentar vocês, né, Zambolino? Aguentar a zoeira e é isso que o futebol faz e, mano, agora tem que aguentar os comentários aí e é isso. Muito obrigado pelo convite e é nóis, até a próxima, viu? Tidão, tirando a zoação de lado, obrigado. Você sabe que a nossa audiência te ama, como todos nós. É sempre bom ter você aqui. Foi um programa mais que especial. Obrigado por você ter, além de ter topado vir depois da naba que vocês tomaram, teve que gastar o seu tempo aí. Tem gravação daqui a pouco. Então, obrigado, meu irmão. É isso aí, pessoal. Deixa nos comentários a sua risada pra Caio Capita, pra Vinícius Kids, pra torcida do Mengudo, pra torcida do São Paulo e muito mais. Amanhã a gente faz mais um programa especial. Fechado, se Deus quiser, com a classificação do Vascão e do CRB. @fazmeabraço.cc, @PHAMoraes com 2 S no final e @Caio Capita e @Vinícius Kids também, _ dá uma moral pra todo mundo aí. Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.